Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a civilização asteca, beleza? Então vem comigo acompanhar essa história. A origem dos astecas é envolta em mitos e lendas, mas também há evidências históricas que nos dão algumas pistas sobre as suas origens. De acordo com a mitologia asteca, eles vieram de uma região mítica chamada Aztlán, que alguns estudiosos associam à região noroeste do México ou a áreas mais distantes, como o sudoeste dos Estados Unidos. Segundo a tradição, os astecas deixaram Aztlán em busca de uma terra prometida, seguindo um sinal divino do seu deus Huitzilopochtli, representado por uma águia empoleirada com um cacto devorando uma cobra. Esse sinal os levou a fundar a sua capital Tenochtitlan, em 1325, onde hoje é chamada de Cidade do México. Historicamente, os astecas foram uma das últimas civilizações mesoamericanas a se estabelecerem no Vale do México, migrando para lá no século XIII. Eles eram originalmente um grupo nômade e guerreiro conhecido como mexicas, que se estabeleceu na região após uma série de migrações e conflitos com outros grupos indígenas. À medida que se estabeleceram no Vale do México, os astecas absorveram influências culturais e tecnológicas das civilizações que os precederam, como os toltecas e os olmecas. Essa mistura de tradições e influências culturais contribuiu para o desenvolvimento da civilização asteca e sua identidade única. A política asteca era uma mistura complexa de monarquia e teocracia. O imperador, ou Tlatoani, detinha o poder supremo, sendo considerado um líder divino com responsabilidades tanto políticas quanto religiosas. Abaixo dele, havia uma hierarquia de nobres e sacerdotes que ajudavam a governar o império. As principais cidades-estados astecas tinham seus próprios governantes locais, mas todos deviam lealdade ao imperador. O sistema político era fortemente influenciado pela religião, com rituais e cerimônias desempenhando papel central na governança e na manutenção da ordem social. A religião dos astecas era complexa e central para sua sociedade e política. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses, cada um associado a diferentes aspectos da natureza, como o sol, a lua, a chuva e a guerra. O mais importante era Huitzilopochtli, o deus do sol e da guerra, cujo templo principal ficava na capital Tenochtitlan. Os astecas realizavam sacrifícios humanos regularmente, para apaziguar os deuses e garantir a prosperidade da sociedade. Esses sacrifícios eram parte de rituais religiosos elaborados e ocorriam em grandes templos cerimoniais. Os sacerdotes tinham um papel fundamental na religião, interpretando os desejos dos deuses e conduzindo a rituais. A religião asteca permeava todos os aspectos da vida, desde a política até a agricultura, mudando profundamente sua cultura e sociedade. A cultura asteca era rica e diversificada, com contribuições significativas para a arte, arquitetura, literatura, música e ciência. Eles desenvolveram um complexo calendário solar e ritual de 260 dias, chamado de Tonapor-Hualli, que era fundamental em suas práticas religiosas e cerimoniais. Na arquitetura, os astecas construíram impressionantes templos, palácios e complexos urbanos, como a grande cidade de Tenochtitlan, com seus canais, aquedutos e pontes. Na arte, eles produziram intricados trabalhos em pedra, cerâmica e tecido, muitas vezes retratando temas religiosos e mitológicos. A escrita asteca, conhecida como hieróglifica ou pictográfica,
era usada para representar e registrar eventos históricos e manter registros administrativos. A música e a dança também desempenhavam um papel importante na cultura asteca, com instrumentos musicais como tambores, flautas e chocalhos, sendo amplamente utilizados em cerimônias religiosas e festivais. Em resumo, a cultura asteca era marcada pela sua complexidade, sua estreita ligação com a religião e sua habilidade em diversas formas de expressão artística e intelectual. A economia asteca era baseada principalmente na agricultura, com o cultivo de milho sendo o pilar fundamental. Eles desenvolveram técnicas avançadas de agricultura, como o uso de chinampas e campos agrícolas artificiais construídos em áreas alagadas, para maximizar a produção de alimentos em região lacustre. Além da agricultura, os astecas também se envolviam em atividades comerciais e de troca. Eles mantinham uma rede extensa de rotas comerciais que se estendia por todo o território do império, facilitando o comércio de bens como alimentos, tecidos, cerâmicas e pedras preciosas. O sistema econômico asteca também era sustentado pelo sistema de tributação. As cidades-estados conquistadas eram obrigadas a pagar tributos aos governantes astecas, geralmente na forma de produtos agrícolas, artesanatos ou mão de obra. Esses tributos forneciam recursos essenciais para o funcionamento do império, sustentando a classe dominante, financiando projetos de construção e alimentando a economia. Além disso, a exploração de recursos naturais, como minerais e pedras preciosas, também desempenhava um papel na economia asteca, embora em menor escala em comparação à agricultura e o comércio. Em suma, a economia asteca era uma mistura complexa de agricultura, comércio, tributação e exploração de recursos naturais, todo sustentando o funcionamento do vasto Império Asteca. Os astecas foram conhecidos por suas impressionantes conquistas militares e expansão territorial. Eles construíram um vasto império que abrangia grande parte da região central do atual México. Suas conquistas eram frequentemente motivadas por objetivos políticos, econômicos e religiosos. A expansão asteca era frequentemente realizada por meio de guerras de conquista, nas quais cidades-estados vizinhas eram subjugadas e obrigadas a pagar tributo aos astecas. Eles tinham uma habilidade militar impressionante, com um exército bem treinado e organizado, composto por guerreiros experientes, muitos dos quais eram membros da nobreza asteca. Além da expansão territorial, os astecas também estabeleceram alianças políticas estratégicas com outras cidades-estados e grupos étnicos, às vezes por meio de casamentos entre a nobreza ou acordos de comércio e tributação. No entanto, o rápido crescimento do Império Asteca também gerou ressentimento entre as populações conquistadas, o que eventualmente contribuiu para sua queda. As crescentes demandas por tributos e sacrifícios humanos impostos pelos astecas muitas vezes levavam a revoltas e conflitos internos, enfraquecendo gradualmente o poder do império. Apesar de seu fim trágico com a chegada dos espanhóis liderados por Hernán Cortés em 1519, as conquistas astecas deixaram um legado duradouro na história do México e da América Central, influenciando profundamente a cultura, política e sociedade da região. E aí, você sabia todas essas curiosidades sobre a civilização asteca? Aposto que não, não é mesmo? Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenham aprendido sobre a civilização asteca.